Bom, pessoal, como eu vos tinha dito, queria vir aqui fazer um ponto da situação das coisas que se estão passando, que são muito importantes. Ah, Há vários níveis daqui da situação, ou seja, aqui temos que falar de temas energéticos dos Estados Unidos, da Europa, da Arábia Saudita, da OPEP, há muita coisa se passando. E o que vos aconselho claramente é que sigam o nosso Twitter, twitter.com/barra geopolpt, sem ponto. Eu vou pôr aqui embaixo o link. Também a nossa página web, há uns artigos novos, muito interessantes, muito importantes para entender o que se passa aqui, desde uma perspectiva alemã, e de uma perspectiva alemã até de diferentes quadrantes ideológicos. Temos aqui o bilhete gratuito para o inferno, do Rob Kenius, e do Peter Eisenko, a RFA prepara-se para a capitulação. E outro artigo ainda também sobre a Alemanha e a situação atual, que tem tudo a ver com o que se passou no Nord Stream. A América declarou guerra à Alemanha, do Hans-Jürgen Gese, que é o primeiro artigo dele, que pomos aqui na página web. São tudo informações muito interessantes. Vocês não vão ver publicadas em português, porque isto é traduzido exclusivamente para nós, para a Geopol, desde a imprensa alemã especializada, alternativa, se assim quiserem dizer. Mas estes autores, até na realidade, vêm do espectro oficialista. E fartaram-se de mentir, fartaram-se, quer dizer, não vou dizer que mentiam, mas fartaram-se das pressões de que a imprensa os impunha e que também, como já tem a sua idade e a sua experiência e o seu traquejo, decidiram mudar para ser mais livres. Na realidade, também temos aqui mais dois artigos que são exatamente deste tipo de autores, do Alistair Crook, que trabalhou para as Nações Unidas, trabalhou inclusivamente para o Javier Solana da NATO, e agora escrevia para montes de jornais do establishment, desde o Guardian, por aí adiante, e agora está mais livre, menos maniatado e diz a verdade. É por isso que é importante. Sigam aqui a página web. O outro artigo é sobre o George Soros e a sua relação com o regime de Kiev, com o Zelensky, toda aquela clique que tomou conta do país nesta situação que nos levou a esta situação perigosa, é do Finian Cunningham, que eu julgo que é irlandês e que também já trabalhou na imprensa do establishment e agora está mais livre. São testemunhos importantíssimos. Isto é ou seja, vocês não sabem a sorte que nós temos de haver gente honesta que é capaz de dar um murro na mesa e passar a ser mais livre e a escrever de forma descomprometida. E estes são os casos destes artigos que eu vos disse. E eu tinha aqui uma cábula, tinha aqui uma coisa escrita sobre o que é que está a passar aqui hoje, mas não encontro, que tem aqui tanta coisa que eu vou tomando e está tudo muito desorganizado na realidade. Mas no Twitter, sigam-nos no Twitter, que aí é que nós pomos as coisas mais importantes, mais interessantes, mais que têm a ver com a atualidade e que têm muita importância. E hoje temos aqui. Bom, o governo alemão volta atrás naquela ideia de fechar as centrais nucleares e havia aqui um diferendo entre o Ministério das Finanças e o Ministério da Economia, ou seja, o Ministro da Economia, que é o número 2 do governo, que é dos Verdes, Robert Habeck, contra o Christian Lindner, que é liberal. Ele queria as centrais nucleares que ainda estão por fechar, 3 reatores, queria estendê-lo até 2024, os verdes só queriam 2 até abril, e agora apareceu o Scholz a dizer que 3 reatores vão ficar abertos até abril, o mais tardar, abril do próximo ano, para compensar estas falhas da energia e de toda este galopante preço da energia decorrente
da asneira que este governo fez e da União Europeia fez de ir contra o seu maior parceiro energético, o maior fornecedor de energia da Alemanha, neste caso, a Rússia. E então isto, obviamente, traz como consequência este encarecimento, e agora isto aqui na Alemanha parece, em português diz-se de pantanas, não se sabe, não tem ideia, em alemão diz-se "Sie haben keinen Plan", não têm plano, não têm ideia, não sabem o que fazer. No governo há aqui uma grande confusão, porque, entretanto, lá em cima no Nord Stream, a investigação sueca ontem consegui fazer as primeiras filmagens do tubo rebentado, dos tubos, pelo menos de um tubo rebentado, daqueles tubos que são de aço rebentado, a água entrou, entretanto já apareceu a Gazprom, que não foi chamada aqui, que é a concessionária do projeto, disse que isto para ser reconstruído vai ser, é preciso fazer partes absolutamente novas. Eu acho que acabou o Nord Stream, ou seja, cumpriu-se a promessa de que os Estados Unidos fez no seu tempo, de que não haveria mais Nord Stream. E aqui está. Foram anos e anos de advertências que eles disseram que iam acabar com o Nord Stream, e agora o Nord Stream está acabado. Portanto, voltar a fazê-lo vai implicar muito tempo e muitos custos. Entretanto, mas parece um canal aberto que pode bombear alguma pressão, algum gás. Isso foi oferecido pela Rússia à Alemanha. A Alemanha não respondeu. Enfim, essa é a situação da energia na Alemanha. A nível mundial, o Biden dos Estados Unidos está aqui a braços com um problema gravíssimo. Tem uma sociedade mais dividida que nunca. Tem eleições em novembro, no dia 8, salvo erro, de novembro, ou seja, daqui a 3 semanas. E uma semana depois viaja ao Bali, na Indonésia, para a cimeira do G20, onde se cruzará com o Vladimir Putin. Parece que não há vontade da parte dos russos, não tem nada para falar com esta gente. Este Biden agora põe-se a fazer ameaças através da boca do seu Conselheiro de Segurança Nacional, o Jake Sullivan, a fazer ameaças à Arábia Saudita. Diz que vão pagar o preço por terem feito este acordo com a OPEP+. A Arábia Saudita é a líder da OPEP, mas a OPEP Plus engloba 10 produtores, nos quais a Rússia é o líder destes 10 outros produtores que conformam a OPEP Plus. E decidiram, entre todos estes produtores, por unanimidade, limitar a produção de energia, de petróleo, neste caso, desouvindo e desobedecendo à ideia de que Biden tinha, e principalmente a União Europeia, de limitar os preços para a energia russa. Ou seja, isto aqui é um momento que é histórico. Eu acho que vocês devem ter em mente este momento da história, nas relações de poder e do poder do que representa o petróleo, a energia e também o gás. Nesta situação é um momento multipolarista do mundo, em que os países produtores dizem... Em 73 houve o problema da crise energética, porque a OPEP levantou-se e agora está dizendo que não vai aceitar a chantagem e que não é o Ocidente que manda nos seus governos, nem naquilo que eles têm que fazer para seu proveito. Portanto, aqui a OPEP Plus diz que não vai aceitar isto, e a forma que eles têm de responder a esta ameaça do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos e da União Europeia, é limitar a sua produção a 2 milhões de barris por dia, salvo erro. Isto o que está fazendo é que os Estados Unidos mesmos já estejam a ter que usar 1 milhão de barris por dia da sua reserva estratégica. Ou seja, este período daqui a 3 semanas vai ser muito, muito crucial para os Estados Unidos, porque os preços vão aumentar, os preços do petróleo,
e da energia, e isso vai encarecer a vida de todos nós na Europa e nos Estados Unidos. Este senhor tem, obviamente isto é uma vingança do Mohammed bin Salman, para o qual é contra ou seja, é uma vingança. Julgo que aqui há uma parte que é de vingança pessoal contra o Biden. O MBS era próximo ao Trump. Então está fazendo aqui também um favor ao Trump de asfixiá-lo economicamente antes das eleições, período crucial das eleições intercalares daqui a 3 semanas. Ou seja, é um período muito em que as coisas sucedem umas atrás das outras. Entretanto, a Rússia tem seguido com aqueles ataques, com esta nova estratégia, com ataques de drones iranianos. Ali no Twitter, no nosso Twitter, fazemos é retirado de imprensa internacional sobre as características do que é que representam estes drones iranianos, as suas características técnicas, aquilo que eles podem fazer, os custos muito mais baixos do que qualquer outras armas compradas no Ocidente. Ou seja, é uma razão do sucesso desta nova fase de operações da Rússia na Ucrânia. 30% do país, da Ucrânia, está sem eletricidade, ou seja, da capacidade de produção elétrica foi destruída. 30%, nesta última semana. E se continuarem assim, é uma questão de tempo para a Ucrânia não poder... isso vai desmoralizar, inclusivamente internamente, vai haver gente a pedir a cabeça do Zelensky para fazerem a paz, para aceitarem os termos da Rússia. A guerra já a um nível mais próximo daquilo que nós vimos os Estados Unidos a fazer na Jugoslávia, no Iraque, por aí adiante. Já não vão devagarinho. E, no entanto, aqui há uma coisa que referir muito importante, é que a população civil continua a não ser sacrificada. E isto é muito importante reter. Semana passada, quando foi depois do primeiro ataque de drones e naquela segunda-feira, faz agora 8 dias, o New York Times, salvo erro, foi o New York Times ou o Wall Street Journal, um desses, veio a fazer críticas às armas russas, porque eles diziam, estas armas não devem ser muito boas, porque só mataram 19 civis. Ou seja, eles estão habituados a um tipo de guerra que é matar sem olhar a meios, matar a população civil, como fizeram no Iraque, coisa muito pior do que isto. O que eles estão fazendo com estes drones é atacar a infraestrutura civil, não civis, infraestrutura energética, pontes, centrais de eletricidade, estradas, tudo isso. Portanto, está surtindo alguns efeitos, e se forem usados todo este potencial dos drones iranianos, isso vai dar uma volta, ou seja, já está dando e vai-se consolidar este avanço russo. É o que eu penso, por aquilo que eu li. Não sou nenhum expert militar, é aquilo que eu depreendi daquilo que eu li. Porque agora, nos próximos tempos, vai haver uma escalada da parte da Rússia. Há aqui uma série de embaixadas, China e Itália, ontem também, apelo aos seus cidadãos para se retirarem imediatamente do país. Portanto, algo grande devem estar a planear, e eu julgo, inclusivamente, com os bielorrussos, que é ali muito próximo de Kiev. Não quero arriscar, mas poderia ser Kiev o alvo. Vamos ver o que é que a NATO pensa disto, o que é que diz, e está disposta a escalar deste lado. A União Europeia, através o Josep Borrell, veio dizer que os Estados Unidos também têm uma grande capacidade e que não se vai pôr com brincadeiras se a Rússia escalar. Eu sobre este tipo prefiro não dizer nada. Há muito na internet, nós também pusemos, e inclusivamente traduzimos para português, as afirmações racistas deste tipo, que diz que é representante diplomático, diz este tipo, que é representante diplomático dos europeus no resto do mundo, chamar os não-europeus selvagens. Vocês já me dirão em que mãos é que está este continente.
quando há aqui um problema com o Nord Stream, há esta investigação que a Suécia agora se dá ao luxo de fazer só sem chamar nem a Rússia nem a Alemanha, os dois sócios do empreendimento, ou seja, vão dizer o que quiserem, e não esquecer nunca que aqui o fundamental é que a Suécia é candidata neste momento, está em processo de adesão à NATO. Portanto, se vocês conectarem os pontos, vocês veem aqui a figura, a fotografia na sua plenitude. Por outro lado, aqui uma coisa interessante em relação ao GNL, que agora a Alemanha vai ter que importar, ou seja, gás liquefiado. Aqui interessante que saiu hoje, exatamente hoje, o preço dos fretes dos navios para o transporte de GNL para a Europa passou. Vocês vejam isto, passou. Antes das sanções da União Europeia à Rússia, custava $14.300 por dia o frete para alugar um navio destes, com estas características, que eles têm aquelas bolas onde vem a coisa toda, não é? De 14 mil passou para hoje, atingiu o seu máximo no dia de hoje, passou para 397.500 dólares, sendo que o dólar agora subiu em relação ao euro. Isto é mais de 400 mil dólares por dia custa alugar um bicho destes para trazer gás. Vocês que agora façam as contas e digam em que é que a Europa está metida, porque consumir o gás da Rússia a um preço barato, eficaz, de uma forma descomplicada, porque ele vinha diretamente no Yamal, não era? E no Nord Stream 1. E agora ia dobrar o Nord Stream para o Nord Stream 2. E agora vai ter que pagar pelo gás. Está pagando agora atualmente, acho que umas 3 vezes, em média. O que é que isto... Ou seja, o castelo de cartas, o efeito dominó que isto terá na economia, devastador efeito que terá nas economias, na produção, nas famílias europeias. Pessoal, e já venho aqui avisando há muito tempo, eu às vezes faltam umas palavras para podermos explicar melhor. Vocês vejam em que é que está metida a Europa, se não há uma volta atrás, sabendo que uma volta atrás agora nunca mais vai remediar aquilo que se desfez com esta loucura de incitar sanções contra a Rússia. Estamos a falar só do âmbito económico, não vamos falar do militar, talvez noutra ocasião. Hoje parece que já tem aqui dei-vos umas quantas pinceladas naquilo que está passando, com factos concretos. Por exemplo, ontem aqui é uma coisa importante, aqueles armazéns de venda, tipo centros comerciais grandes da Alemanha, um dos grandes, o Galeria Kaufhof, pede agora mais uma ajuda financeira ao governo, e isto acho que já vinha de trás, na realidade, vinha da altura do Covid, por causa das paragens, e agora é a machadada final. Eu creio que estes centros comerciais vão acabar por fechar, devido mesmo à própria dinâmica do comércio hoje em dia ser mais eletrónico. E por falar em comércio eletrónico, hoje recebi aqui uma coisa que mandei buscar antes de ontem e já está aqui. Na realidade, mandei buscar no domingo e já está aqui. Para quem gosta de livros e tudo mais, está em inglês, porque o outro que eu vou receber estará em alemão, mas é um livro que ainda está em produção. Na realidade é um crowdfunding. Este é o 100 mapas da Ucrânia, sobre a Ucrânia, em que explica aqui muitas coisas diferentes, coisas curiosas, coisas interessantes. Aqui falam aqui da moeda, das cidades principais, o que é que elas representam, armas nucleares na Europa. Ora, aqui interessante este. Países em que os presidentes trabalharam como atores ou comediantes antes de chegarem ao governo.
Donald Trump, Ronald Reagan, Joseph Estrada e Jimmy Morales da Guatemala e Zelensky da Ucrânia. As populações, interessante. Outra coisa que quero-vos deixar aqui hoje, vou deixar aqui em baixo o link, é uma entrevista que eu concedi à Nova Resistência a semana passada, já vai, parece que em cerca de 4.000 visitas, foi uma amena cavaqueira, que acabou por se estender por durante 2 horas, quem tiver paciência e interesse, aconselho porque falámos ali de várias coisas importantes que têm a ver com estes factores, e em algum momento eu disse que a imprensa alemã dependia só de 2 grupos editoriais, e não é bem assim. Os 2 grupos editoriais que eu falei são os maiores na realidade, mas na verdade aqui está o mapa que veio junto com este livro, por isso é que eu aproveitei para buscar o livro, porque este mapa tinha mandado buscar. Este é o mapa, o gráfico dos grandes grupos de comunicação alemã e quais são os jornais que controlam. Eu disse ali 2 imprecisões em relação a isso. O Frankfurter Allgemeine Zeitung é da sua própria editorial. E o Süddeutsche Zeitung é desta SWMH, que não tem nada a ver nem com a Bertelsmann, nem com a Axel Springer. Daqui ainda falta a Berliner Verlag, que não faz parte deste mapa, porque é pequenina, mas é do Berliner Zeitung, por exemplo, e as estatais, não é? Das ARD, ZDF, por aí adiante. Mas isto é só uma pequena parte e uma pequena correção, porque retificar é de sábios, dizem. E então vejam essa entrevista que eu concedi à Nova Resistência. Vou ver, com certeza que esta, lá para o final da semana, ainda volto aqui. Até lá.